Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, o nosso destaque da entrevista, Jackson Ferraz. Na nossa pauta, a inovação no espaço escolar, a Escola do Futuro. 7 de março de 2017, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje com destaque na entrevista com Jackson Ferraz, com a nossa pauta Inovação no Espaço Escolar, a Escola do Futuro. Lembrando que o nosso programa de entrevista na área de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação. E lembrando também o nosso último programa com Edgar Bessa, com o projeto Ciência de Pés Descalços, que nós apresentamos na semana passada, um belíssimo projeto na área de educação. Vale a pena você conferir a entrevista com Edgar Bessa, que está disponível no nosso RPT Play e também nos canais do YouTube do programa Ciência em Movimento. Vale a pena conferir a entrevista com Edgar Bessa, Ciência de Pés Descalços. Bom, e continuando a nossa pauta, Jackson, nosso entrevistado de hoje, a gente estava conversando na semana passada com o Edgar Bessa, falando sobre o projeto Ciência de Pés Descalços, um belíssimo projeto. Estava até conversando aqui um pouco antes da entrevista. E um dos pontos que ele estava conversando na entrevista da semana passada foi justamente esse problema de inovar no espaço escolar. O Edgar, ele faz um trabalho belíssimo de levar experimentação científica para a sala de aula, para mostrar como é que você pode romper um pouco com aquela escola conteudista, tradicional. E aí ele, mostrando alguns exemplos do que ele fazia com o projeto dele, para as crianças começarem a perguntar, e não apenas receber conteúdo e memorizar. Qual o problema da inovação no chão da escola? Jackson, obrigado pela sua presença. Obrigado, Márcio. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Bom, acho que um dos problemas, né? Acho que, na verdade, assim, a resposta para a educação nunca vai ser simples, né? Ela sempre vai ter que ter um pensamento mais complexo, né? Porque a gente está falando de vários atores que fazem parte desse ecossistema ligados à educação, né? Então, acho que um dos grandes problemas é a gente pensar, na verdade, que, como você falou do projeto, às vezes a gente consegue, com coisas muito simples, já fazer uma pequena diferença naquele ambiente escolar. E essa diferença, com certeza, vai repercutir não só no aluno, ou seja, né, o aluno vai se sentir mais presente, mais pertencente àquele ambiente, mas também a própria família desse aluno, né? Então, quando você, por exemplo, tira esse projeto da escola e leva, de repente, para solucionar um problema do bairro desse aluno, por exemplo, né, você está fazendo com que essa escola realmente vire uma referência para o pai, também, né? O pai vai perceber que existe valor em um filho estudar numa escola que pensa o bairro dele, né? Então, a possibilidade desse aluno querer continuar nessa escola é muito grande. Você tira essa coisa do aluno também, como você falou, de só receber conteúdo, e ele passa a ser um aluno mais crítico, né? Ele começa a fazer perguntas, né? Mas por que eu tenho que aprender matemática? De repente, eu tenho que resolver lá o problema, né, de água da minha região, eu posso, de repente, tentar fazer o cálculo, né, de quantos litros a população daquela região precisa, e aí eu vou, de repente, saber necessariamente qual é o número de reservatórios de água que eu vou precisar construir, ou que tipo de reservatório eu vou precisar construir, por exemplo. Então, esse raciocínio baseado em projetos ou de problemas, né, que hoje é uma das inovações que a gente, né, tem visto nas escolas, eu acho que é um dos caminhos para a gente quebrar essa ideia da escola tradicional, conteudista, para uma escola mais presente, né, uma escola que realmente apresente resultados, né, mais possíveis dentro da região onde ela vive, né. Jackson, você é diretor JKFZ Creative Business, é um projeto também de inovação dentro da escola. E você fez o MBA em Inteligência Empresarial e Gestão do Conhecimento pelo FRJ COP. Certo. Ou seja, como é que você gera conhecimento hoje, no dia de hoje? Em particular, estamos conversando aqui sobre escolas. Sim. E como é que você vê, qual é a grande justificativa hoje para a escola mudar? Sim. Né? E aí eu vou recorrer a um documento que o IBGE e o MEC divulgaram ano passado. A gente tem hoje 1,3
3 milhões de crianças entre 15 e 17 anos que estão fora da escola. Desse número, né, a gente pode também pegar um outro dado desse mesmo estudo, essa mesma faixa de crianças, ou seja, de 15 a 17 anos, 81% utilizam o celular para acessar a internet. Então, por um lado, você tem um número muito grande, um índice social que é preocupante, e, ao mesmo tempo, né, te motiva a gente precisa trazer essas crianças de volta para a escola. E, por outro lado, essa criança, na verdade, ela não está desconectada do mundo, pelo contrário, né? Através do celular, ela está conectada com o mundo, ela está acessando conteúdo, ela está, de repente, até criando conteúdo novo, né? A gente sabe que, né, existe um empreendedorismo, às vezes, latente nessa geração, onde eles acabam criando, né, os canais, por exemplo, né, dentro do YouTube, por exemplo, são uma referência disso. Né? Quer dizer, a criança tem ali, está colocando conteúdo, está produzindo conteúdo, está sendo protagonista, de certa forma. Então, na verdade, você tem, por um lado, um desinteresse dela estar na escola, mas, ao mesmo tempo, existe um interesse em ela estar no mundo, conhecendo coisas novas, se divertindo, interagindo com pessoas, colaborando, às vezes, até com outros projetos. Né? Então, acho que o que a gente precisa pensar é como trazer toda essa motivação, né, que ela tem hoje com o uso do celular para dentro da escola. E aí a gente não precisa estar falando diretamente só de futuro. Né? Hoje a gente já tem tecnologias escolar, o uso de tecnologias dentro da escola, capacitação de professores, a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, mas trazer toda essa motivação, né? Fazer a escola realmente ser interessante para esse aluno, para que ele possa trazer esse mundo digital, que ele já nasceu nele, né? Para dentro da escola. Né? E hoje isso já é possível. Né? E aí, só para complementar isso, a questão da gestão desse conhecimento, né, que acho que ajuda muito, todas essas tecnologias hoje que estão sendo criadas para a escola, de certa forma, elas geram dados, geram informações sobre esse aluno. Né? Então, hoje você, por exemplo, consegue ter um olhar mais individualizado do aluno em sala de aula quando ele está utilizando uma determinada plataforma, por exemplo. Né? Então, o professor, como ele acaba tendo uma nova competência, né? Ele vira um gestor daquela turma, né? Porque ele consegue ter um olhar mais individualizado, ele consegue entender mais o que cada grupo tem de deficiência, por exemplo, o que precisa melhorar. Né? E aí, esses dados que são gerados, eles precisam de alguém com um olhar mais crítico. Né? E esse big data que é gerado dentro dessas plataformas precisa desse profissional. Quer dizer, o professor, nesse caso, ele precisa avançar nessa capacitação de entender melhor como trabalhar essas informações, esses dados gerados por qualquer outra tecnologia, que não seja a que ele já usa, como livros e tudo mais, para transformar isso em informação relevante. Né? Esse é um ponto que eu queria explorar um pouco mais, Jackson, porque você é especialista na área de gestão do conhecimento. Sim. E a escola hoje, ela é uma escola que, eu digo, perdeu o monopólio do conhecimento. Antigamente a escola era a única que provia conhecimento para uma sociedade, para um grupo de indivíduos. Hoje em dia, não é o único lugar que a gente aprende, como você mesmo falou, tem uma garotada que mesmo fora da escola está aprendendo. Dentro desse contexto de gestão do conhecimento, de unidades de produção de conhecimento, como é que a escola pode reconquistar esse protagonismo? Você começou a falar do professor, dele ser mais um maestro, mais orientador de conteúdo. Que outras práticas a escola tem que incorporar para voltar a ser uma unidade produtora de conhecimento relevante para esse mundo que nós estamos vivendo? Acho que a primeira coisa é se reconhecer como essa entidade, né? E também reconhecer que ela sozinha não dá conta de distribuir ou de colaborar com toda a informação necessária para a formação de uma pessoa. Né? Então, a escola precisa ser humilde, né, também, ao ponto de, olha, eu preciso receber todas essas informações que estão fora
e, de certa forma, colaborar com elas e deixar que elas colaborem também com o meu programa pedagógico, por exemplo, né? Os próprios alunos, eles já trazem uma informação muito grande de fora, né? E essa informação não pode ser descartada, né? Então, a ideia da sala de aula invertida, né? Todas essas metodologias novas, elas valorizam muito esse conhecimento que o aluno já está trazendo da escola, as perguntas que ele elabora fora da escola e traz para o professor resolver, né? E o professor tem que ter essa capacidade, o gestor da escola, quer dizer, o projeto político-pedagógico da escola tem que estar hoje muito mais flexível, né? Ou seja, não pode ser mais só uma missão, né, presa na parede, né? Ele tem que ser um programa flexível ao ponto de entender as demandas que a sociedade tem, que o país está vivendo, por exemplo, e pensar que eu estou formando um cidadão para o país, mas também um cidadão do mundo, né? E aí tentar enxergar que competências necessárias, por exemplo, seriam importantes para esse momento agora do país. Vou citar, por exemplo, o exemplo de Singapura, por exemplo, né? Que foi, né, agora no INPISA, recebeu, né, tá em primeiro lugar. Singapura ela já trabalhou em 3 fases diferentes a mudança curricular, por exemplo, dentro do país. É claro que a gente está falando de um país muito menor do que o nosso, né? Mas, de qualquer forma, em 1965, por exemplo, eles queriam resolver o problema do analfabetismo, né? Então, o analfabetismo era muito alto e eles queriam primeiro resolver essa etapa. E conseguiram, né? Não foi um tanto êxito como eles estão agora, mas eles conseguiram chegar nessa fase. Quando Singapura abre o mercado, né, para o mercado internacional, e aí recebe profissionais né, vindos do mundo inteiro, eles se abrem para essa troca de informação, né? E aí o país viu que existia necessidade de capacitação da população. Então houve uma ênfase técnica, né, no caso, né, na educação, ou seja, eu preciso... Educação técnica. Minha mão de obra se equivale à mão de obra que está chegando no meu país, né? A transferência também vai ser importante para a gente. Passada essa fase toda, hoje a Singapura já trabalha com o conceito de educação baseada em valores. Ou seja, agora eu estou preocupado com o cidadão. Eu tenho que manter os valores que são fortes dentro do meu país. Esse cidadão tem que saber respeitar as pessoas, tem que saber colaborar com as pessoas, saber trabalhar em equipe. Então, é um projeto a longo prazo, né? A gente nunca vai ter uma resposta muito curta e nem muito rápida para resolver alguns problemas, né? Esse é um ponto interessante, né? A gente está falando de escola, como produtor do conhecimento, você agora fala de país. Sim. Porque no meio desse caminho todo, eu acho que é um pouco onde a gente se perde na discussão, sim, aqui no Brasil, pelo menos, é que a gente fica muito focado na escola, mas a gente sabe que para fazer essas mudanças, você tem que ter uma gestão, seja uma gestão escolar, seja uma gestão estratégica de país para a educação. Sim. Você é coach nessa área, sim, você, sim, né, assessora justamente essa questão de como fazer gestão escolar. Você acha que esse é um problema, tanto hoje em dia, de fazer gestão, da gestão das escolas, de um plano estratégico de Estado, de país? Eu acho que sim. Eu acho que esse movimento ainda, né, de país, né, de top-down mesmo, né, país, até chegar na escola, acho que ainda a gente está em um bom, longo trabalho a ser feito, né? Acho que a gente está passando, hoje no Brasil, por um momento de grande discussão em cima de educação, né? A diferença, talvez, por exemplo, de Singapura, até Polônia, na verdade, a gente pode falar um pouquinho dela também, que é outro país que resolveu, né, colocar a educação como um diferencial para o país, né, um diferencial competitivo do país, né? Então, se a gente está falando de um país que está repensando a educação, né, de uma maneira global, mas, é claro, vai respeitar, né, as localidades, a gente começa a falar de um projeto que pode dar certo, né? E as escolas precisam, de certa forma, entender que esse projeto é um projeto maior e como elas, de certa forma, se encaixam, né, dentro desse planejamento maior. A gestão escolar, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Acho que existe um grande medo de associar a escola à empresa, né?
E aí a gente não precisa entrar nos méritos de cada lado, né? Mas eu acho que as ferramentas de gestão, ferramentas de qualidade, de melhoria de processos, né, de capacitação de profissionais mesmo, que já estão muito bem, né, consolidadas dentro das empresas, elas não podem ser descartadas, né? A gente tem, sim, como adaptá-las para o ambiente escolar, sem descaracterizar a escola como um ambiente, né, mais social, voltado para, né, para a formação de um indivíduo, mas como forma de trazer essas ferramentas para trazer sustentabilidade para essa escola, né? E para que esses gestores comecem a ter uma visão crítica, né, uma visão a longo prazo do seu projeto pedagógico e comecem a conversar melhor com os interlocutores, né? Eu falei inicialmente da questão do ecossistema, né? Então, a escola, na verdade, ela precisa entender melhor que tipo de demandas ela precisa, por exemplo, criar para que, por exemplo, os provedores de serviços também entendam melhor o ambiente dessa escola. Esses provedores de serviços também precisam se adaptar melhor realmente às necessidades da escola. A família, por outro lado, precisa perceber que essa escola está mudando, que está trazendo diferença para o filho dela e para ela também, né? E o aluno também, né? Acho que o protagonismo, centrar, né, a educação na visão, né, como aluno, como sendo o principal, é outra, né, tendência hoje, nesses países que a gente tem visto que estão se destacando na educação, é essencial, né? Esse aluno precisa realmente ser o protagonista. Agora, é claro que a gente tem que pensar o seguinte: o protagonismo traz outras competências, né? Então, esse aluno precisa ser mais responsável, sim, né? Porque parte da educação dele também vai ser gerada por ele mesmo, né? Já que você está falando sobre gestão e do ponto de vista da gestão e do ponto de vista do aluno, sim, né? Focando ainda na gestão, você é coach de escolas na área de gestão. Pelo que você tem visto, a gente tem gestores qualificados para operar essa mudança que nós estamos vivendo hoje? O que você acha? Claro que sim, né? Assim, o cenário não é tão catastrófico assim, mas eu acho que ainda existe muito espaço para ser trabalhado, né? Sem dúvida, a escola está passando por um momento de transição, e esses momentos, na verdade, por exemplo, para o coaching é muito rico, porque é justamente o momento onde você para pensar quem você é, né? Que papel você está exercendo, por exemplo, né? E ao parar para pensar e pensar nesse teu papel, você começa a fazer as perguntas que são pertinentes e que vão te levar em outra direção, né? Então, eu acho que existe sim casos, né, de gestão escolar muito eficientes no Brasil e no mundo. Mas, claro, existe ainda um bom espaço aí para ser trabalhado isso e para que esses gestores realmente pensem a escola como um ambiente que precisa de gestão mesmo, gestão em todos os níveis, né? Outro ponto que eu estava conversando era sobre os alunos. Sim. Que o aluno tem que ser protagonista do seu próprio conhecimento, tudo na linha de Paulo Freire, obviamente, né? Sim, sim. Uma pergunta aqui: como é que você faz essa individualização? A gente sabe que no dia a dia, no manual, isso não é difícil de acontecer. Sim. Como é que a tecnologia pode ajudar nesse processo de individualizar o ensino para os alunos? Sim, assim, quando a gente remete, por exemplo, a Singapura, uma sala com 16 alunos, é um paraíso para o professor. Né? A gente sabe que no Brasil a gente não vai ter muito esse cenário. Eles têm essa filosofia de desenvolver uma tecnologia voltado para por exemplo, para alguma matéria, né? Então eu vou usar o recurso para ensinar matemática, por exemplo, mas por trás desse recurso tecnológico, que está ali baseado em todo, né, na grade curricular que o aluno precisa aprender, né, dentro dos parâmetros curriculares do MEC, tudo mais, mas, ao mesmo tempo, todas as atividades que aquele aluno executa dentro daquela plataforma está gerando uma informação para o professor, para que ele, por exemplo, entenda, por exemplo, que tipo de competências aquele aluno adquiriu ao executar aquela tarefa, né? Ou
escritores, por exemplo, de português e matemática, também estão inseridos dentro dessas tecnologias. Então, o professor, por exemplo, vai saber exatamente o desempenho de cada aluno individual naquele descritor que ele deveria aprender. E aí, por conta disso, isso on time, quer dizer, o aluno acabou de fazer a atividade, o professor já tem aquele resultado. O próprio aluno já tem o feedback automático da plataforma. Então, o aluno, de novo, com a responsabilidade de continuar o seu desenvolvimento, ele pode, através daquele feedback, buscar outras informações para melhorar o seu desempenho, né? O professor também pode começar a criar, né, projetos dentro da escola para aqueles grupos que ele já identificou que precisam, de certa forma, melhorar também algum conhecimento que ele não adquiriu ainda, mas sem também descartar aqueles que estão muito bem no desenvolvimento. Então, assim, a gente não pode simplesmente, aqueles que estão bem, eu não vou mais falar com eles, deixa eles, né, sozinhos. O feedback é bom para você atender a todos de forma diferenciada. Exatamente. Então, assim, essas ferramentas hoje permitem muito isso, né? Esse olhar individualizado por aluno, do professor e em tempo real. Jackson, a gente está encerrando o nosso programa agora, a gente vai continuar nos bastidores, que o assunto de educação, a gente, né, não dá para a gente... Né? Bom, eu queria que você desse a sua mensagem final para os nossos gestores e professores que estão nos assistindo. Assim, acho que o que eu poderia colocar, eu acho que a gente está vivendo um momento onde realmente é muito propício para essa discussão, repensar o ambiente, né, das escolas. Então, assim, não é só tecnologia, com certeza passa por capacitação, valorização do professor, né? Todos esses países, Singapura, Polônia, né, Finlândia, valorizaram muito o professor. A mudança do ambiente escolar é importante, né? A gente tem alguns casos de escolas que simplesmente com arquitetura, né, com uma arquitetura diferenciada, transformaram a escola. Então, acho que é isso, assim, não se sintam sozinhos, né? Acho que tem um grande número de profissionais em volta da educação pensando realmente como melhorar a educação no Brasil. Jackson, obrigado pela sua entrevista de hoje. Então, sem dúvida, um papo que vai... Sim, sem dúvida. A gente vai chegar nos bastidores, vamos conversar um pouco mais sobre educação e inovação no espaço escolar. Obrigado pela sua entrevista, Jackson. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E você pode acompanhar as reprises também no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento, também agora no aplicativo RPT Play tem as reprises também, você pode acompanhar, seguir a gente no Twitter e também acompanhar as postagens no Facebook, no canal TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia, até a próxima, forte abraço, tchau.